se eu te dissesse que é possível acessar os pensamentos de outra pessoa? Não através de truques ou magia, mas por meio da ciência e do poder da mente. Jacobo Greenberg, um dos maiores estudiosos da consciência, dedicou sua vida a entender esse fenômeno. E hoje, você vai descobrir como isso funciona. Prepare-se para expandir sua percepção e desvendar os segredos da leitura mental. Imagine se fosse possível acessar os pensamentos de outra pessoa sem trocar uma única palavra. E se a comunicação mental fosse uma habilidade real, oculta sob camadas de ceticismo e condicionamento social? Jacobo Greenberg acreditava que essa capacidade não apenas existe, mas também pode ser desenvolvida por qualquer pessoa disposta a desafiar as regras impostas pela percepção tradicional da realidade. A sociedade nos ensina que o pensamento é privado, que a mente de cada indivíduo é uma fortaleza impenetrável. Mas e se essa crença não passar de um véu que esconde um potencial muito maior? E se estivermos constantemente interconectados por uma teia invisível de consciência, compartilhando pensamentos, emoções e intenções sem sequer perceber? Os estudos modernos da neurociência estão começando a tocar nesse mistério, revelando que a mente humana pode operar em frequências que transcendem o espaço e o tempo. No entanto, antes que essa ideia seja aceita pela ciência convencional, existem aqueles que a vêm explorando há décadas, e um deles foi Jacobo Greenberg. Ele acreditava que nossa percepção é moldada por uma rede de consciência que nos conecta a tudo e a todos. Além disso, ele acreditava que essa conexão pode ser acessada e controlada. O que você está prestes a descobrir pode mudar completamente sua compreensão da mente humana. A questão não é se é possível ler os pensamentos de outra pessoa, mas como acessar esse nível de conexão. Desde cedo, somos treinados para ver o mundo de uma maneira específica. Na escola, aprendemos que a mente e o corpo são entidades separadas, que os pensamentos são privados e que as únicas formas confiáveis de comunicação são a linguagem falada ou escrita. Quando crianças, é comum termos experiências intuitivas, como saber o que alguém vai dizer antes que fale, sentir o clima de um ambiente sem que ninguém tenha dito nada, ou até perceber a presença de alguém antes de vê-la. Mas, à medida que crescemos, somos ensinados a ignorar esses fenômenos. Se uma criança diz que sente os pensamentos de outra pessoa, os adultos rapidamente corrigem: isso está só na sua cabeça. Se ela tem uma intuição que se confirma, chamam de coincidência. Se sente uma conexão com um amigo ao ponto de saber o que ele está pensando, a explicação geralmente é sorte ou imaginação fértil. Gradualmente, esse tipo de percepção vai sendo desacreditado, e nossa sensibilidade natural para captar sutilezas mentais diminui, bloqueada pela crença de que nada disso é real. O resultado é que crescemos acreditando que nossos pensamentos são ilhas isoladas dentro do cérebro, e que a única forma válida de trocar informações é por meio da fala, da escrita ou da linguagem corporal. Qualquer coisa além disso é rotulada como fantasia ou charlatanismo. A ciência tradicional reforçou essa visão por muito tempo, tratando o cérebro como uma máquina biológica que processa apenas informações internas e externas, sem considerar qualquer possibilidade de real interconexão mental entre os indivíduos. Agora, pense nas consequências desse condicionamento. Vivemos em uma sociedade onde a comunicação está cheia de ruídos e mal-entendidos. Você já se viu dizendo uma coisa, mas sendo interpretado de outra maneira? Já sentiu que alguém estava mentindo, mesmo sem evidências concretas? Quantos conflitos e mal-entendidos poderiam ser evitados se tivéssemos uma forma mais direta e intuitiva de entender os outros? Se pudéssemos captar as verdadeiras intenções e sentimentos por trás das palavras? Outro efeito desse bloqueio mental é a dificuldade de realmente nos conectarmos uns com os outros. Em um mundo onde a maioria das interações acontece através de telas, muitas vezes sem contato físico ou até mesmo contato visual, nossa capacidade de perceber sinais sutis de comunicação mental é enfraquecida. Você já notou como as interações presenciais podem ser muito mais intensas do que as digitais? Isso acontece porque existem elementos na comunicação humana que vão muito além das palavras. Palavras são uma transferência de energia, uma leitura inconsciente das intenções, um campo de influência que sentimos sem conseguir explicar racionalmente. O maior problema é que essa habilidade não foi perdida, apenas silenciada.
Nossas mentes ainda são capazes de se conectar diretamente com outras mentes, mas estamos tão imersos em distrações, rotinas e condicionamentos que não conseguimos acessar esse potencial conscientemente. A comunicação mental não é algo sobrenatural, é um processo natural que sempre esteve presente, mas precisa ser redescoberto e treinado. Jacobo Greenberg acreditava que essa conexão mental não só existe, mas pode ser fortalecida com intenção e prática. Ele via a mente humana como parte de uma rede maior de consciência, onde pensamentos e emoções podem ser compartilhados sem a necessidade de palavras. E se, em vez de aceitar as limitações impostas pela sociedade, decidíssemos explorar essa possibilidade? E se, em vez de ignorarmos nossa intuição, começássemos a treiná-la? O primeiro passo para acessar essa habilidade é reconhecer que fomos condicionados a desacreditá-la. O segundo é entender que esse bloqueio pode ser revertido. Mas, para fazer isso, precisamos nos aprofundar na base teórica e nas evidências por trás desse fenômeno. Se há um nome que desafia a visão tradicional da mente humana, esse nome é Jacobo Greenberg. Ele não era apenas um teórico ou um pesquisador curioso, mas dedicou sua vida a investigar os mistérios da consciência com uma abordagem científica e experimental, mesclando neurociência, psicologia e espiritualidade de maneiras que poucos ousaram. Seus estudos não se baseavam apenas em especulação ou crenças esotéricas. Ele conduziu experimentos rigorosos para tentar provar que a mente humana é muito mais do que uma máquina biológica confinada ao crânio. Com um diploma em psicologia e um doutorado em neurofisiologia, Greenberg estudou os efeitos da meditação, telepatia e interconexão mental em condições controladas. Um dos seus experimentos mais intrigantes envolveu pares de indivíduos que, após um treinamento específico em meditação e foco, demonstraram sincronicidade mental que não poderia ser explicada apenas por acaso. Em vários desses experimentos, estímulos foram aplicados a um participante enquanto o outro, em local separado, apresentou respostas cerebrais semelhantes, como se estivesse recebendo as informações à distância. Essa pesquisa sugeriu que a consciência poderia ser compartilhada, transcendendo tempo e espaço. Se isso for verdade, então a ideia de que os pensamentos são completamente privados e isolados não passa de um mito. Greenberg acreditava que a mente opera dentro de um campo de informações que conecta todas as pessoas, e que essa conexão pode ser acessada e fortalecida com a prática certa. Ele chamou esse conceito de teoria Knick, que sugere que a realidade não é algo fixo e imutável, mas sim uma construção dinâmica influenciada pela interação entre as mentes humanas. Além de sua base científica, Greenberg mergulhou profundamente no conhecimento ancestral, estudando xamãs e tradições espirituais que há séculos falam sobre a interconexão entre os seres humanos. Ele passou anos investigando as práticas de curandeiros mexicanos, especialmente Pachita, uma mulher que supostamente realizava cirurgias espirituais sem instrumentos convencionais. Seu objetivo não era provar ou refutar essas práticas, mas entender como a mente e a realidade poderiam ser moldadas através de um estado expandido de consciência. Essa interseção entre ciência e espiritualidade fez de Greenberg um pesquisador único, mas também alvo de controvérsia. Suas descobertas desafiaram a forma como a neurociência moderna entende a mente e o cérebro, levando muitos acadêmicos a considerá-lo um outsider. No entanto, décadas depois, estudos sobre neuroplasticidade, ressonância cerebral e campos de informações quânticas começaram a validar os conceitos que ele explorou nas décadas de 1980 e 1990. Hoje, a ciência reconhece que as interações humanas afetam a estrutura do cérebro e que os estados mentais podem ser compartilhados intuitivamente. Por que pesquisadores como Greenberg se arriscaram a expandir os limites do conhecimento tradicional? Sua pesquisa não apenas sugere que a leitura mental é possível, mas também aponta para um caminho real para desenvolver essa habilidade. E é exatamente esse caminho que exploraremos a seguir. A mente humana opera dentro de um campo de realidade que raramente questionamos. Desde o momento em que nascemos, somos ensinados a perceber o mundo através de um filtro limitado, onde cada indivíduo é uma entidade separada, isolada em sua própria experiência. Mas será que essa separação é real ou apenas uma ilusão criada pela forma como interpretamos a realidade? Pense em quantas vezes você captou a essência de um ambiente antes de ouvir uma única palavra, ou naquele momento em que um olhar entre duas pessoas diz mais do que um discurso inteiro. O que realmente está acontecendo nesses momentos?
Grinberg sugeriu que a mente não está contida no cérebro, mas interconectada com um campo maior onde informações, emoções e intenções circulam sem precisar de um canal físico. Se essa ideia soa estranha, é porque fomos ensinados a não percebê-la. A educação tradicional nos molda para interpretar o mundo como uma sequência linear de eventos, como se cada pensamento surgisse isolado dentro da mente de quem o gera. Mas e se estivermos constantemente captando sinais sutis sem perceber? E se nossa compreensão dos outros viesse não apenas da linguagem, mas de um nível mais profundo de sintonia? A verdadeira pergunta não é se estamos conectados, mas o quanto dessa conexão podemos perceber conscientemente. A maioria das pessoas passa o dia distraída, engajada com estímulos superficiais que impedem uma observação mais profunda da realidade. No entanto, aqueles que treinam suas mentes para focar e silenciar o barulho interno, começam a perceber padrões que antes pareciam inexistir. Uma maneira de acessar esse estado expandido de percepção é por meio da imersão no presente, como quando escutamos alguém verdadeiramente, sem pensar na resposta ou em distrações. Nesse estado, começamos a sentir a presença da pessoa, como se houvesse uma fusão momentânea entre nossas experiências e a dela. Isso é a base da interconexão, uma atenção tão profunda que nos permite captar o que normalmente ignoramos. Praticar isso nas interações diárias e ouvir sem interrupções ou antecipações, permite uma compreensão mais clara do outro, pois as palavras são apenas um reflexo de algo maior. Outra prática poderosa é a intenção silenciosa, ao invés de tentar entender o outro logicamente, sinta. A mente funciona como uma superfície de água, e cada pessoa interage criando pequenas ondas. Se você estiver atento, pode perceber essas ondas antes que se tornem visíveis. Essas práticas não são místicas, mas maneiras de treinar sua atenção para ver além da percepção comum. A verdadeira conexão entre as pessoas não acontece apenas no nível verbal ou de gestos, mas em algo mais profundo, que frequentemente sentimos sem saber como explicar. Em relacionamentos muito próximos, não é necessário dizer muito, pois a comunicação pode ocorrer apenas com um olhar ou um gesto mínimo. Para criar uma conexão profunda, desenvolva a escuta silenciosa, preste atenção sem tentar impor sua visão, e observe mais do que fale. Além disso, é importante alinhar sua intenção e percepção para fortalecer essas conexões. Essas práticas podem ser aplicadas no cotidiano, buscando estar plenamente presente em suas interações, ajustando sua vibração antes de entrar em um ambiente, e percebendo como sua energia afeta os outros. Ao se tornar mais consciente desses fatores, você terá mais controle sobre a qualidade de suas conexões e interações. O verdadeiro poder dessas percepções está em aplicá-las na vida real, agindo conscientemente para fortalecer a conexão com os outros e com o mundo ao seu redor.